Olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Trago mais uma mensagem espiritual da parte do Criador, para ajudá-los a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Por isso, por gentileza, me acompanhe na leitura do Evangelho de João, no capítulo 7 ao versículo 7, onde nosso Senhor Jesus Cristo se expressou da seguinte maneira: O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, disse Jesus. Por que o mestre afirmou que as pessoas do mundo o odiavam? Simples, veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, aonde Paulo afirma: Porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. Neste caso, Jesus estava extremamente correto quando afirmou que os filhos da carne odiavam a ele, porque a carne não possui comunhão com o espírito. Além do mais, Paulo dá continuação nessa explicação no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 29, aonde ele diz: Mas como naquele tempo que nasceu segundo a carne, perseguia o que havia nascido do Espírito, assim é também agora, disse Paulo. Sim, os filhos da carne mataram todos os profetas. Sim, os filhos dos homens crucificaram a Jesus. Sim, os filhos dos homens, os filhos da carne, assassinaram todos os apóstolos. Jesus afirmou exatamente a realidade que estava acontecendo naquela geração. E o mesmo acontece também nos dias de hoje. Veja o que Paulo afirma no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Se você ainda não nasceu do Espírito, você possui uma mentalidade carnal, que é inimiga do Criador. Veja, preste atenção, meu querido amigo. Quando Jesus afirmou: O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, não sei se você prestou atenção na primeira parte. A primeira parte, repito: O mundo não pode odiar-vos, disse Jesus. Por que o mundo não pode nos odiar? Simplesmente porque nós pertencemos ao mundo. E se nós pertencemos ao mundo, automaticamente nós odiamos a Cristo. Sim, por isso, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, Paulo afirmou: Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Por isso, Jesus afirmou: Necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne. O que é gerado por Deus se torna um espírito. Se você não possui o Espírito de Cristo, isto significa que você não pertence a Cristo. Se você não pertence a Cristo, isto significa que você pertence ao mundo. Se você pertence ao mundo, automaticamente você odeia Cristo. Esta matemática é simples, vou repetir. Disse Jesus: O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, disse Jesus. O mundo não pode nos odiar porque nós pertencemos ao mundo. E se nós pertencemos ao mundo, disse Jesus, nós automaticamente o odiemos, mesmo que inconscientemente. Aí você pode afirmar: Não, mas eu amo a Deus. Sim, desde a minha infância, da minha mocidade, eu nasci num lar cristão. Eu aprendi a amar a Deus desde criança. Sim, eu faço a leitura das Escrituras, eu medito na palavra do Criador, eu tenho prazer na lei de Deus. Sim, eu amo a Deus de todo o meu coração. Você está equivocado, Darley. Nesta você perdeu, você está errado, não adianta nem tentar tentar me convencer. Não adianta tentar ficar me convencendo, você está errado. Eu amo a Deus. Não. Você não ama a Deus. Você pensa que ama a Deus. Assim como Saulo pensava que amava o Criador. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Paulo afirma: Ora, se quando éramos inimigos de Deus, quando Paulo era inimigo de Deus, antes da conversão, ele se chamava Saulo de Tarso, perseguidor de Cristo. Sim, Saulo era inimigo de Cristo. Mas como que isso é possível? Veja, para sua surpresa, livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Paulo afirma: Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, fui fariseu da religião judaica. Paulo nasceu obedecendo a lei de Moisés. Paulo, homem temente a Deus, homem que amava a Deus de todo o coração. Sim, mais do que a todos. E mesmo assim, perseguidor de Cristo, inimigo de Cristo, mesmo amando o Criador. Talvez seja esta a sua situação. Talvez você esteja passando pela mesma situação de Saulo. Você ama a Deus, sim, de todo o coração. Porém,
Se você ainda não nasceu do Espírito, você possui uma mentalidade carnal, que é inimiga do Criador, porque era exatamente nesta situação que Saulo se encontrava. Veja o que Paulo afirma após ter se convertido. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Paulo afirma: Nós agora, porém, temos a mente de Cristo. Mas antes de possuir a mente de Cristo, Paulo possuía a mentalidade da carne, que é inimiga de Deus, que não pode se submeter à lei de Deus, nem conseguia fazê-lo. Por mais que Paulo quisesse amar a Deus, na realidade ele estava perseguindo a Cristo. Você consegue dimensionar esta realidade espiritual? Não? Então, deixe-me te ajudar um pouco mais. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Jesus afirmou: O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sim, por causa da mentalidade carnal. O homem natural não consegue aceitar a Cristo. E isto significa que o Deus descrito na sua Bíblia não é um Deus espiritual. Do contrário, os seres humanos não aceitariam este Deus. Por isto que os profetas, por isto que Moisés, por isto que Jesus e os apóstolos tiveram que falar por parábolas, através de ilustrações, nos alimentando com leite. Sim, porque o homem natural não aceita um Deus espiritual. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Como poderia o homem se sujeitar a Deus se ele odeia a Cristo? Não pode, jamais, nunca conseguiria. Por isto que Deus concedeu um Deus segundo que a nossa natureza humana era capaz de aceitar. E o que nós somos capazes de aceitar tem que ser parecido com a nossa justiça, com aquilo que é correto para nós. Por isso a lei de mandamento carnal não é lei de mandamento espiritual, porque o homem natural não aceitaria as leis de Deus. Então foi dada as leis do homem, para o homem. Por isso que Deus, nas Escrituras, realiza os desejos do coração do homem. É por isso que o Deus, nas Escrituras, beneficia o homem natural. Do contrário, o homem não aceitaria um Deus que não trouxesse benefício para ele. Sim, Deus, nas Escrituras, enriquece os homens. Deus, nas Escrituras, dá vida eterna para o homem natural. Coisa que podemos entender que é impossível. Mas, de outra maneira, como poderia o homem que é inimigo de Deus aceitá-lo? Não poderia. Repito, porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Paulo afirmou porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Não pode jamais se submeter à lei de Deus. Então foi dada a lei dos homens, para que os homens seguissem um Deus segundo a sua carnal compreensão. Veja, o próprio Paulo afirmou: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que de fato Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tudo que está escrito nas suas escrituras, olhos viram e ouvidos ouviram, e penetrou no coração dos seres humanos. Isto significa que esta realidade não é a espiritual. A espiritual se encontra oculta, porque os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. Como poderia o homem natural discernir o Deus espiritual? Não pode. Por isso que Paulo só se tornou amigo de Deus após possuir a mente de Cristo. Antes disso, Paulo seguia um Deus humano. Sim, Paulo acreditava que Deus tinha que se encaixar segundo o seu perfil, da sua carnal compreensão. Então ele estava adorando um Deus humano, idealizado para que os seres humanos aceitassem pelo menos esta pequena verdade. Porém, Paulo não aceitava Cristo, porque Cristo era um Deus espiritual. Este Deus era inimigo de Saulo, e Saulo era inimigo deste Deus espiritual. Esta é a realidade que esta geração se encontra. Se de fato Cristo falar ou relatar algo espiritual de Deus nesta geração, esta pessoa será odiada por todos os filhos dos homens. Porque, repito, o mundo não pode odiar-vos, mas odeia-me. Como podem as pessoas afirmar que estão adorando a Deus, se na realidade o homem natural odeia Cristo? Como que todas as pessoas amam a Deus sem ter nascido de novo? Se o homem natural odeia Cristo, simples, eles não estão amando a Cristo. Assim como Saulo acreditava estar amando a Deus. Na sua carnal compreensão, ele adorava um Deus segundo a sua própria natureza.
porque o verdadeiro Deus espiritual, ele perseguia. Sim, esta é a verdade. Este mundo não ama a Deus. Eles pensam que amam a Deus, assim como Saulo. Está dado o recado, meu querido amigo. Reflita com extrema atenção. A sua vida espiritual depende de compreender estes assuntos do espírito. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.